Ela chegou com roupas largas e um currículo amassado para ser babá da filha dele. Ele, um CEO milionário, a tratou com desprezo. Meses depois, em uma festa de gala, ela apareceu deslumbrante e todos a desejavam. E o que ele fez naquela noite deixou todos chocados. A porta se fechou atrás de Isadora Mendes com um clique suave, um som quase imperceptível que, para ela, soou como o estrondo final de um mundo que desabava. Não houve gritos, nem pratos quebrados, nem o melodrama vulgar que as novelas tanto gostavam de exibir. Houve apenas o silêncio pesado da traição e a dignidade fria de quem escolhe não se quebrar em público. Do lado de dentro daquele apartamento, que por 5 anos ela chamou de lar, estava Rodrigo, o homem a quem dedicou seus melhores sorrisos, e a outra, cujo perfume barato agora impregnava o ar que antes era só deles. Isadora não olhou para trás. Carregava uma única mala com roupas escolhidas às pressas, e a bolsa onde seu coração parecia ter se alojado, pesado e dolorido. Na rua, o ar de São Paulo, denso e carregado de promessas e poluição, encheu seus pulmões. Era noite e a cidade pulsava com uma vida que parecia zombar de sua paralisia. As luzes dos prédios eram como olhos indiferentes testemunhando sua solidão. Ela caminhou sem rumo, as rodas da pequena mala protestando contra as irregularidades da calçada. Cada passo era uma batalha contra a vontade de sentar no meio-fio e permitir que as lágrimas que queimavam seus olhos finalmente caíssem. Mas ela não o fez. Naquele momento, sob o brilho artificial da metrópole, Isadora fez uma promessa silenciosa. Um pacto firmado com a mulher que via refletida nas vitrines escuras. Recomeçaria. Não por vingança, não para provar algo a Rodrigo, mas por si mesma. Encontraria um caminho de volta para a Isadora que existia antes dele, a jovem linda e cheia de sonhos que havia se perdido em algum ponto do caminho, ofuscada pelo amor que se revelou uma farsa. A noite foi um borrão de pensamentos confusos em um hotel barato no centro da cidade, o tipo de lugar que não faz perguntas. Ao amanhecer, a dor ainda estava lá, uma companheira fiel, mas a promessa da noite anterior a impulsionou para fora da cama. Com os cabelos castanhos presos em um coque despretensioso, vestindo uma calça jeans gasta e uma blusa larga que escondia as curvas de seu corpo como uma armadura, ela saiu para enfrentar a selva de pedra. Na bolsa, junto com os poucos documentos que pegou, estava seu currículo. As folhas, um pouco amassadas, listavam suas experiências como secretária e assistente administrativa, habilidades que agora pareciam pertencer a uma vida passada. O primeiro não veio de uma firma de advocacia. "Não temos vagas no momento, mas guardaremos seu currículo", disse a recepcionista com um sorriso ensaiado. O segundo, de uma agência de publicidade. "Buscamos um perfil mais dinâmico", o gerente de RH explicou, olhando-a de cima a baixo com um desdém mal disfarçado. O terceiro, o quarto, o quinto. A cada porta fechada, um pedaço de sua esperança se esvaía. O sol do meio-dia castigava o asfalto e o estômago de Isadora roncava, um lembrete cruel de que a dignidade não enchia a barriga. Ela comprou um pão de queijo e um café com as poucas moedas que encontrou no bolso e sentou-se em um banco de praça, observando o fluxo incessante de pessoas. Eram tantos rostos, tantas vidas se cruzando, e ela se sentia completamente invisível, um fantasma no meio da multidão. Foi então que a realidade a atingiu com a força de um soco. Estava sozinha, verdadeiramente sozinha. A dor da traição se misturou ao medo do futuro, e a muralha que construiu ao redor de si começou a ruir. Uma lágrima solitária escapou e deslizou por seu rosto, um pequeno rio de desespero. Foi nesse exato momento, quando o mundo parecia ter lhe virado as costas, que uma voz infantil, doce como mel,
a tirou de seu torpor. Moça, por que você está chorando? Isadora ergueu os olhos e viu um par de grandes olhos azuis a encarando com uma curiosidade genuína. Eram os olhos de uma garotinha de talvez 5 ou 6 anos, com cabelos loiros que brilhavam como ouro sob o sol. Em sua pequena mão, ela segurava uma margarida um pouco murcha que estendia em sua direção. Toma, para você não ficar mais triste. O gesto, tão simples e puro, quebrou algo dentro de Isadora. Ela aceitou a flor, seus dedos tocando os da menina por um instante. Uma corrente de calor pareceu percorrer seu braço, afastando o frio que se instalara em sua alma. Obrigada, ela sussurrou, a voz embargada. Ela é linda. Meu nome é Luna, disse a menina, sentando-se ao seu lado no banco com a naturalidade de quem acaba de reencontrar uma velha amiga. Qual é o seu? Isadora. Isadora, repetiu Luna, testando o som do nome. É um nome de princesa. Isadora não pôde deixar de sorrir. Um sorriso verdadeiro, o primeiro em muitas horas. A conversa fluiu com uma facilidade surpreendente. Luna falou sobre sua escola, sobre seu coelho de pelúcia chamado Pompom e sobre como não gostava de brócolis. Isadora ouvia, encantada pela inocência e pela alegria contagiante daquela pequena criatura. Por alguns minutos, ela se esqueceu de Rodrigo, do apartamento vazio, dos currículos amassados. Havia apenas o sol, a praça e a risada de uma criança. A magia do momento foi interrompida por uma voz firme, mas elegante. Luna, querida, eu não disse para você não falar com estranhos? Uma senhora de cabelos grisalhos impecavelmente penteados, vestindo um tailleur de linho de um corte que Isadora só via em revistas de luxo, aproximou-se delas. Seu rosto era marcado por rugas finas que não diminuíam sua beleza, mas acrescentavam um ar de autoridade e sabedoria. Ela olhou para Isadora e seu olhar, inicialmente desconfiado, suavizou-se ao ver a flor na mão dela e a expressão serena no rosto da neta. Vovó, essa é a Isadora, anunciou Luna, radiante. Ela é minha nova amiga e ela é uma princesa. A senhora sorriu, um sorriso discreto que iluminou seu rosto. É um prazer, Isadora. Eu sou Helena Vasconcelos. O nome ressoou na mente de Isadora. Vasconcelos, a grife, uma das maiores e mais respeitadas do país. Aquela mulher não era apenas elegante, era uma lenda no mundo da moda. Helena observou Isadora com atenção. Viu além das roupas simples e do semblante cansado. Viu a doçura no sorriso que ela dirigia a Luna, a gentileza em seus gestos e uma centelha de força em seus olhos, mesmo que estivessem marejados. Havia uma dignidade nela, uma aura de resiliência que Helena, uma mulher que enfrenta suas próprias batalhas, reconheceu imediatamente. Luna raramente se aproxima de alguém com tanta facilidade, comentou Helena, sua voz agora mais calorosa. Você deve ter algo de especial. Isadora sentiu o rosto corar. Sua neta é um encanto. Ela me encontrou em um momento difícil. A vida é feita deles, minha jovem, disse Helena, com a sabedoria de quem já viveu muito. O que nos define é como nos levantamos depois da queda. Seu olhar pousou na bolsa de Isadora, de onde uma ponta do currículo amassado era visível. Você está procurando emprego? A pergunta foi direta, mas não invasiva. Isadora apenas assentiu, sentindo-se subitamente exposta. Meu filho... O pai de Luna, começou Helena com uma leve hesitação, está procurando uma nova babá para ela. Na verdade, estamos em uma busca desesperada. Luna tem... Bem, ela tem um talento especial para fazer com que todas as candidatas peçam demissão em menos de uma semana. Ela olhou para a neta, que deu um sorrisinho travesso. Mas com você, a conexão foi instantânea. Eu vi. A ideia era absurda. Isadora, uma babá, na mansão dos Vasconcelos?
Ela não tinha experiência, não tinha referências para essa função. Estava prestes a recusar, a dizer que era um engano, mas então olhou para Luna. A menina a encarava com uma expectativa tão grande, com uma esperança tão pura em seus olhos azuis, que as palavras morreram em sua garganta. Talvez fosse isso. Talvez aquele encontro não fosse um acaso. Talvez fosse o universo lhe oferecendo uma tábua de salvação, por mais improvável que parecesse. Eu não sei se tenho o perfil, gaguejou Isadora. O perfil que eu busco é o de alguém que faça minha neta sorrir como ela está sorrindo agora, respondeu Helena, sua decisão já tomada. O resto é detalhe. Venha até minha casa amanhã para uma conversa formal. Considere uma entrevista. Ela entregou a Isadora um cartão com um endereço em um dos bairros mais nobres de São Paulo. Às 10 da manhã. Seja pontual. Luna bateu palmas, eufórica. Você vai, Isa, por favor, diz que vai. Olhando para aquele rosto iluminado, Isadora sentiu a promessa que fez a si mesma na noite anterior ganhar um novo sentido. Recomeçar. Talvez o recomeço não fosse encontrar o mesmo caminho de antes, mas se permitir trilhar um completamente novo. Eu vou, disse ela, e ao pronunciar aquelas palavras, sentiu um peso sair de seus ombros. A noite que se seguiu foi uma das mais longas da vida de Isadora. O cartão de Helena Vasconcelos, com seu relevo sutil e tipografia elegante, parecia queimar sobre a mesa de cabeceira do quarto de hotel. Era um portal para um universo que ela não conhecia, um mundo de riqueza e poder que parecia tão distante de sua realidade quanto as estrelas. O medo e a esperança travavam uma batalha feroz em sua mente. E se fosse um erro? E se ela não fosse suficiente? A imagem de Rodrigo, rindo com a outra mulher, assombrava seus pensamentos, um lembrete cruel de sua recente humilhação. Ele sempre a chamou de simples, de comum. Você é uma mulher para casar, Isadora, não para deslumbrar, ele disse uma vez, e na época ela tomou como um elogio. Agora a frase soava como uma sentença. Mas então, a imagem do rosto de Luna, iluminado por um sorriso puro, sobrepunha-se à memória da traição. A forma como a menina lhe ofereceu a flor, a confiança imediata em seus olhos, era um bálsamo para sua alma ferida. Era por Luna que ela iria. Era pela promessa que fez a si mesma. Com o coração martelando no peito, ela passou a noite pesquisando sobre a família Vasconcelos. As notícias eram um misto de glamour e tragédia. Falavam do império da moda construído por Helena, da genialidade de seu filho, Augusto, como CEO, e da morte trágica de sua esposa, mãe de Luna, em um acidente de carro 2 anos antes. A matéria dizia que Augusto Vasconcelos havia se tornado um homem recluso, frio, dedicado exclusivamente ao trabalho e à filha, mas incapaz de se conectar verdadeiramente com ela desde a perda. Ele era descrito como um homem quebrado, um rei em um castelo de gelo. Na manhã seguinte, Isadora escolheu a melhor roupa que tinha, uma calça social preta e uma blusa de seda branca, ambas peças que guardava para ocasiões especiais em sua antiga vida. Eram simples, mas de bom corte. Prendeu os cabelos em um coque baixo e elegante e usou o mínimo de maquiagem, apenas para disfarçar as olheiras da noite mal dormida, e colocou seus óculos. Ao sair do hotel, sentia-se uma impostora a caminho do palácio. O endereço no cartão a levou a um bairro onde os muros altos escondiam mansões e os carros que passavam valiam mais do que ela ganharia em uma vida inteira. Ao parar em frente ao portão imponente dos Vasconcelos, sentiu o fôlego faltar. A casa, ou melhor, a mansão, era uma obra de arte da arquitetura moderna, com linhas retas, vidro e jardins exuberantes que pareciam ter sido esculpidos pela natureza. Engolindo em seco, ela tocou o interfone. Uma voz masculina e impessoal respondeu: "Pois não? Meu nome é Isadora Mendes.
Tenho uma entrevista marcada com a senhora Helena Vasconcelos às 10 horas. Houve uma pausa. Isadora imaginou seu nome sendo verificado em uma lista, sua identidade sendo questionada. Finalmente, os portões se abriram em um silêncio majestoso, convidando-a a entrar. Ela caminhou pela alameda de pedras, sentindo-se observada por janelas que pareciam olhos de vidro. A porta principal se abriu antes que ela pudesse alcançá-la, revelando uma governanta de uniforme impecável. Senhorita Mendes, por favor, me acompanhe. A senhora Helena a aguarda. O interior da casa era ainda mais impressionante. O pé direito altíssimo, as obras de arte nas paredes, o mármore frio sob seus pés, tudo gritava poder e riqueza. Era um ambiente que intimidava, projetado para fazer qualquer um se sentir pequeno. Mas então, um pequeno furacão loiro desceu correndo as escadas. Isa, você veio! Luna correu em sua direção e a abraçou com força pelas pernas. Eu sabia que você viria. Eu disse para a vovó e para o papai. O abraço caloroso e a alegria genuína da menina foram como um escudo protetor contra a frieza do ambiente. Isadora se agachou, ficando na altura de Luna, e retribuiu o abraço. Eu prometi, não foi? Sim, agora você vai poder brincar comigo todos os dias. Naquele momento, duas figuras surgiram no topo da escadaria. Uma era Helena, com o mesmo sorriso encorajador do dia anterior. A outra era um homem alto, de ombros largos, vestido com um terno escuro que parecia ter sido moldado em seu corpo. Seus cabelos eram escuros e seu rosto, de traços fortes e maxilar definido, era uma máscara de indiferença. Mas seus olhos eram de um cinza tempestuoso, e neles Isadora viu a dor e a reclusão sobre as quais lera. Era Augusto Vasconcelos, e ele a observava como se ela fosse uma equação que ele não conseguia resolver. Seu olhar era gélido, analítico, e por um instante Isadora sentiu toda a sua confiança evaporar. Bom dia, Isadora, disse Helena, descendo as escadas com uma elegância natural. Vejo que já foi devidamente recepcionada. Augusto desceu logo atrás, seus passos pesados ecoando no silêncio. Ele não a cumprimentou. Apenas continuou a encará-la, o olhar varrendo-a de cima a baixo, avaliando, julgando. Então esta é a candidata que minha mãe encontrou em uma praça. Ele disse, a voz grave e carregada de um ceticismo cortante. Não era uma pergunta, era uma acusação. Isadora sentiu o sangue subir ao rosto, levantou-se mantendo a postura ereta e enfrentou seu olhar. Sim, sou eu. Papai, não seja chato, a Isa é legal, defendeu Luna, ainda agarrada à mão de Isadora. Augusto ignorou a filha. Seu foco estava inteiramente em Isadora. Minha filha precisa de estabilidade, de uma profissional qualificada, não de um projeto de caridade. Cada palavra era um golpe. Senhor Vasconcelos, ela começou, a voz firme, surpreendendo a si mesma. Com todo o respeito, o senhor não sabe nada sobre mim. Sua mãe me convidou para uma entrevista e eu aceitei. Se o senhor já decidiu que não sou qualificada sem ao menos me ouvir, sugiro que não percamos mais o nosso tempo. O silêncio que se seguiu foi tenso. Helena observava a cena com um interesse calculado, um leve sorriso brincando em seus lábios. Augusto pareceu genuinamente surpreso. Ele estava acostumado com pessoas que se encolhiam diante dele, não que o enfrentavam. Seus olhos cinzentos a estudaram por mais um longo momento, e então, para espanto de Isadora, ele fez um gesto em direção à biblioteca. Minha mãe vai falar com você. A entrevista, se é que podia ser chamada assim, foi uma das experiências mais estranhas da vida de Isadora. Helena fazia perguntas gentis sobre sua vida, seus interesses, enquanto Augusto permanecia em silêncio, em uma poltrona afastada, observando-a como um predador. Ele não disse uma palavra, mas sua presença era uma pressão constante.
Isadora sentia seu olhar perfurando suas defesas, procurando por falhas, por fraquezas. Enquanto isso, Luna se recusava a sair de perto dela. Trouxe seus brinquedos, seus livros de colorir e sentou-se no tapete aos pés de Isadora, conversando e mostrando seus desenhos. Sem perceber, Isadora começou a interagir com a menina de forma natural. Elogiou um desenho, ajudou-a a encontrar o lápis de cor azul, contou uma pequena história sobre um dos personagens de seu livro. Ela se esqueceu de que estava sendo avaliada. Por alguns minutos, havia apenas ela e Luna em uma bolha de cumplicidade. Sem que ela soubesse, aquela era a verdadeira entrevista. Helena e Augusto não estavam apenas ouvindo suas respostas, estavam observando suas ações. De um canto discreto da estante, a lente de uma câmera de segurança capturava cada sorriso, cada gesto de carinho. Em um tablet, Helena mostrava a Augusto o que a câmera registrava. Ele via a forma como o rosto de sua filha se iluminava, como ela, que mal falava com as outras babás, tagarelava sem parar com aquela estranha. Via a paciência nos olhos de Isadora, a gentileza em seu toque, e contra sua vontade, o muro de gelo ao redor de seu coração sofreu uma minúscula rachadura. Ele via em Isadora não uma profissional com um currículo impecável, mas algo que o dinheiro não podia comprar, uma afinidade genuína com sua filha. Quando a conversa terminou, Helena levantou-se. Isadora, gostaríamos que você fizesse um teste. Uma semana, fique conosco, cuide de Luna. Depois disso, tomaremos uma decisão. Antes que Isadora pudesse responder, Augusto falou pela primeira vez desde o confronto inicial. As regras são claras. O foco é exclusivamente Luna. Não quero que se intrometa nos assuntos da casa ou da minha família. Você está aqui para ser babá, nada mais. Se ultrapassar essa linha, estará na rua no mesmo instante. Foi claro? A frieza em sua voz era um aviso. Ele estava concordando, mas deixando claro que era contra a sua vontade. Era um acordo de negócios, não um voto de confiança. Cristalino, respondeu Isadora, mantendo a cabeça erguida. E assim, Isadora Mendes, a mulher que saíra de casa com uma mala e um coração partido, mudou-se para a ala de funcionários da mansão Vasconcelos. Seu quarto era simples, mas confortável, muito mais do que o hotel barato, mas a opulência da casa a fazia se sentir ainda mais deslocada. Durante os primeiros dias, ela se concentrou inteiramente em Luna. Brincaram no jardim, leram histórias, fizeram bolos na cozinha, para o desespero inicial da governanta, que acabou se rendendo ao ver a alegria de Luna. Isadora descobriu que a menina era uma criança solitária, faminta por atenção e afeto. O pai, sempre ausente ou distante, era uma figura que ela amava, mas também temia. A avó era carinhosa, mas ocupada com o império da moda. Isadora se tornou o centro do pequeno universo de Luna, e a conexão entre elas se aprofundou a cada dia. Augusto a observava de longe. Seus encontros eram breves e formais. Bom dia, boa noite. Ele parecia sempre tenso, sempre carregando o peso do mundo nos ombros. Isadora via a tristeza em seus olhos quando ele olhava para a filha, uma dor tão profunda que era quase palpável. Ele amava Luna desesperadamente, mas não sabia como alcançá-la através do nevoeiro de seu próprio luto. Certa tarde, Isadora encontrou Luna no jardim, chorando baixinho perto de um canteiro de rosas. "O que foi, meu amor?" perguntou ela, sentando-se ao seu lado. "Hoje é o aniversário da mamãe", sussurrou a menina, as lágrimas escorrendo por seu rosto. "O papai fica sempre triste hoje. Ele se tranca no escritório e não fala com ninguém." O coração de Isadora se apertou. Ela abraçou a menina com força. Sua mãe deve ter sido uma mulher muito especial para ter uma filha tão maravilhosa. "Ela era", disse Luna fungando. Ela gostava de rosas amarelas. Naquele momento, Isadora tomou uma decisão. Deixou Luna com a avó e foi até o escritório de Augusto.
A porta estava fechada. Ela hesitou, lembrando-se de sua ameaça. Não se intrometa. Mas a imagem do rosto choroso de Luna a impulsionou. Ela bateu suavemente. Eu disse que não quero ser incomodado. A voz de Augusto veio de dentro, ríspida e carregada de dor. Isadora respirou fundo e abriu a porta. Ele estava de costas, olhando pela janela panorâmica que dava para o jardim. Sobre a mesa, uma única foto em um porta-retratos de prata. Uma mulher linda, sorridente, abraçada a uma Luna ainda bebê. Sua filha precisa de você, disse Isadora, a voz suave, mas firme. Ela não precisa que você seja forte. Ela precisa que você compartilhe a sua dor com ela. Ela também sente falta da mãe. Augusto se virou lentamente. Seus olhos estavam vermelhos e, pela primeira vez, a máscara de frieza havia caído. Ele parecia vulnerável, quebrado. Você não sabe de nada. Ele rosnou, mas sem a convicção de antes. Eu sei o que é perder tudo, respondeu ela, pensando em sua própria perda, tão diferente, mas tão dolorosa. E sei que o luto é mais pesado quando carregado sozinho. Luna está lá fora, chorando pelas rosas amarelas que a mãe dela amava. Ela não deveria chorar sozinha, e nem o senhor. Ela se retirou, fechando a porta suavemente, o coração disparado. Tinha certeza de que seria demitida. Havia cruzado a linha que ele traçou de forma tão clara, mas alguns minutos depois, pela janela de seu quarto, ela viu uma cena que a fez prender a respiração. Augusto saiu para o jardim, caminhou até o canteiro de rosas e se ajoelhou ao lado de Luna. Ele a abraçou, e os dois ficaram ali, pai e filha, chorando juntos sob o sol da tarde. Naquela noite, quando Isadora estava colocando Luna na cama, Augusto apareceu na porta do quarto. Ele não disse nada por um longo momento, apenas observou a cena. Luna já dormia, um sorriso tranquilo no rosto. Helena Vasconcelos, a matriarca observadora, via tudo. Ela notava os olhares trocados, a suavidade crescente na voz do filho, a forma como Isadora parecia trazer luz de volta àquela casa sombria. E em sua mente brilhante e estratégica, um plano começava a se formar. Ela não via em Isadora apenas uma babá excepcional. Via uma tela em branco de potencial puro, uma beleza natural e uma força interior que o mundo da moda, tão saturado de artificialidade, desesperadamente precisava. A oportunidade perfeita surgiu em uma terça-feira caótica. A Vasconcelos estava no meio de uma sessão de fotos crucial para a pré-campanha de sua nova coleção. A modelo principal, uma estrela internacional com um ego proporcional ao seu cachê, simplesmente não apareceu, presa por uma tempestade na cidade que morava. O pânico se instalou no estúdio. O fotógrafo, um artista renomado e temperamental, ameaçava abandonar o projeto. A equipe corria em círculos e milhões de reais estavam em jogo. Helena, que supervisionava tudo com sua calma habitual, teve uma ideia audaciosa. Ela ligou para a mansão. Isadora, querida, preciso de um favor. Traga a Luna ao estúdio. Diga a ela que é uma surpresa. Isadora, sem entender o motivo, obedeceu. Chegou ao estúdio segurando a mão de uma Luna excitadíssima. O lugar era um turbilhão de atividade e estresse. Cabos, luzes, pessoas correndo e no centro de tudo Helena, o epicentro da calma. Vovó! Gritou Luna correndo para abraçá-la. Minha querida, disse Helena, beijando o topo de sua cabeça. Então ela se virou para Isadora. Seus olhos brilhavam com uma intensidade que Isadora nunca vira antes. Isadora, preciso da sua ajuda. Claro, dona Helena, o que aconteceu? Aconteceu o destino, disse Helena, enigmática. Preciso que você vista uma roupa para mim. Apenas para um teste de luz. A modelo nos deixou na mão e temos as mesmas proporções de corpo. É só para o fotógrafo ajustar o equipamento. Ninguém verá seu rosto. Isadora gelou. Ela, em meio àquelas pessoas glamorosas, vestindo uma peça de alta costura,
Era impensável. Dona Helena, eu não posso. Eu sou a babá. Olhe para mim. Ela apontou para suas roupas simples, o jeans e a sapatilha. Eu não estou olhando para as suas roupas, estou olhando para você, insistiu Helena, sua voz não admitindo recusa. É apenas um favor, por mim. Pressionada e não querendo desapontar a mulher que lhe dera uma chance, Isadora concordou relutantemente. Foi levada a um camarim, onde uma peça de roupa estava pendurada esperando. Era um vestido longo de seda fluida, em um tom de azul profundo que lembrava o céu noturno. Era simples, mas de uma elegância avassaladora. Com as mãos trêmulas, ela se despiu de suas roupas largas, de sua armadura de invisibilidade e vestiu a criação da Vasconcelos. O tecido deslizou por sua pele como água, abraçando suas curvas de uma forma que ela não estava acostumada. Isadora se olhou no espelho e mal se reconheceu. A mulher que a encarava de volta não era a secretária traída, nem a babá discreta. Era uma mulher com uma postura altiva, uma silhueta elegante e uma beleza que ela mesma nunca soube que possuía. As roupas largas e a postura encurvada pela tristeza haviam escondido não apenas seu corpo, mas sua essência. Quando ela saiu do camarim, um silêncio caiu sobre o estúdio. O fotógrafo, que antes reclamava, parou no meio da frase. A equipe de produção olhou, boquiaberta. Helena sorriu. Não era um sorriso de satisfação, era um sorriso de triunfo. Apenas para o teste de luz, Pierre, disse Helena ao fotógrafo. Luz? Helena, isso é mais do que luz. Isso é real, sussurrou Pierre, seus olhos de artista brilhando. Isadora subiu no pequeno palco, sentindo o calor das luzes em sua pele. Estava nervosa, seu coração batia descontroladamente. O que eu faço? Ela perguntou em voz baixa. Não faça nada, disse Pierre, já com a câmera no olho. Apenas respire, esqueça que estamos aqui. E foi o que ela fez. Fechou os olhos por um instante, lembrou-se da dor, da solidão, da promessa de recomeço. Lembrou-se do sorriso de Luna. Quando abriu os olhos, havia uma nova profundidade em seu olhar. Uma melancolia misturada com uma força inabalável. Ela não posou, apenas existiu, e a câmera capturou tudo. A forma como a luz esculpia os ossos de seu ombro, a curva graciosa de seu pescoço, a dignidade em sua postura. Helena, de um canto, deu uma ordem sutil à equipe. O rosto fica na sombra, ela não quer aparecer. Então, foco no corpo, na textura, na emoção que a peça transmite. A sessão, que deveria ser um simples teste, durou quase 1 hora. Isadora moveu-se com uma graça instintiva, uma naturalidade que as modelos profissionais levavam anos para fingir. Ela não estava vendendo um vestido, estava contando uma história. A história de uma mulher se reerguendo. Quando tudo terminou, ela voltou para o camarim, o corpo tremendo de adrenalina. Vestiu suas roupas antigas, que agora pareciam estranhas, inadequadas. Voltou a ser a babá invisível, mas algo dentro dela havia mudado. Ela teve um vislumbre de uma outra Isadora, uma mulher que ela não conhecia, mas que a fascinava. Naquela noite, Helena convocou uma reunião de emergência com sua equipe de marketing. Na tela, exibiu as fotos de Isadora, com o rosto sempre oculto pela sombra ou pelo ângulo da câmera. A reação foi unânime. Eram as imagens mais poderosas que a marca produziu em anos. Quem é ela? lhe perguntou o diretor de marketing. Ela é o nosso segredo, respondeu Helena. Ela é a nossa nova campanha. Vamos chamá-la de Projeto Aurora, o nascer de uma nova beleza, uma musa real, autêntica. Não vamos revelar seu rosto nem seu nome. Vamos criar um mistério. O público não vai comprar apenas um vestido. Vai comprar a promessa de que a verdadeira beleza vem de dentro, que ela pode ser encontrada em qualquer mulher. O plano era arriscado, mas genial. E Helena sabia que precisava convencer a pessoa mais importante e mais cética de todas.
Seu filho. Ela mostrou as fotos a Augusto em seu escritório na mansão. Ele olhou para as imagens, a testa franzida em concentração. São excelentes, mãe. Pierre se superou. Quem é a modelo? Não a reconheço. Não é uma modelo profissional, disse Helena, observando a reação dele cuidadosamente. É a Isadora. Augusto levantou a cabeça bruscamente, seus olhos cinzentos se arregalando em choque. Ele olhou novamente para as fotos, desta vez com um novo entendimento. Viu a curva familiar de um ombro, a postura que ele via todos os dias em sua casa, mas viu também uma sensualidade e uma força que ele nunca havia notado. Uma onda de emoções conflitantes o atingiu. Admiração pela beleza das imagens, raiva pela audácia de sua mãe em usar a babá de sua filha. E algo mais, algo que ele não ousou admitir, um ciúme possessivo e irracional. A ideia de que outros homens viriam aquelas imagens, mesmo sem saber quem ela era, o perturbou profundamente. Você não tinha o direito, ele disse, a voz baixa e perigosa. Ela é a babá da Luna. A estabilidade da minha filha é a única coisa que importa. E você acha que isso ameaça a estabilidade dela? Retrucou Helena calma. Pelo contrário, estou oferecendo a Isadora uma oportunidade, uma carreira. Estou pensando no futuro dela também. E estrategicamente, para a empresa, isso é ouro. Uma história real, uma mulher real. E veja como ela é linda. As roupas que ela usa e aquele óculos escondem essa beleza. Ela não é um produto para ser vendido? Ele explodiu, levantando-se. Eu não vou permitir. Não é você quem decide, Augusto. E campanha é minha responsabilidade. E Isadora é uma mulher adulta, capaz de tomar suas próprias decisões, disse Helena, firme. Eu já falei com ela. Ofereci um contrato, um treinamento completo em sigilo. Ela se tornará a imagem da Vasconcelos, mas permanecerá anônima, protegendo a si mesma e a Luna. Ela aceitou. A revelação o atingiu como um soco. Ela havia aceitado. Ela e sua mãe haviam conspirado pelas suas costas. Sentiu-se traído, excluído. A imagem de Isadora, a mulher quieta e gentil que trouxe paz à sua casa, agora se misturava com a da figura poderosa e sedutora das fotografias. E ele não sabia como conciliar as duas. Nos dias que se seguiram, um novo segredo se instalou na mansão. Enquanto Augusto se afastava, tratando Isadora com uma frieza ainda mais intensa do que no início, Helena iniciava o projeto Aurora. À noite, depois que Luna dormia, Isadora ia para a biblioteca, que se transformava em uma sala de aula particular. Helena a ensinava sobre a história da moda, sobre tecidos, sobre postura e comportamento. Ensinou-a a andar, não como uma modelo, mas como uma mulher consciente de seu próprio valor. Não estava criando uma marionete, estava lapidando um diamante bruto. Isadora absorvia tudo, faminta por conhecimento. A cada lição sentia-se mais forte, mais confiante. Mas a distância de Augusto a feria. Ela não entendia por que ele continuava a tratá-la como uma intrusa. A tensão entre eles era um fio esticado, prestes a arrebentar. Enquanto isso, a campanha Aurora foi lançada. As imagens da musa misteriosa tomaram conta do país. Outdoors, revistas, redes sociais, todos se perguntavam, quem é ela? A mulher sem rosto tornou-se o rosto da beleza real. A campanha foi um sucesso viral, e a Vasconcelos nunca esteve tão em alta. Dentro da mansão, no entanto, Augusto via Isadora florescer sob a tutela de Helena, tornando-se mais elegante, mais segura de si e temia perdê-la. Temia que aquele mundo de glamour a roubasse e ela se afastasse de Luna ou seria dele. Ele se pegava observando-a, tentando conciliar a imagem da babá de roupas simples com a da mulher poderosa cuja silhueta estampava os outdoors da cidade. A distância que ele impunha era uma defesa frágil
contra os sentimentos que ela despertava nele. Sentimentos que ele considerava uma traição à memória de sua falecida esposa. Enquanto a fama da musa misteriosa crescia, Augusto começou a perceber o impacto positivo que Isadora tinha não apenas em Luna, mas nele mesmo. A casa, antes um mausoléu de silêncio e dor, agora tinha risadas ecoando pelos corredores. O sorriso de Luna era mais frequente, suas crises de choro mais raras. E ele, apesar de sua resistência, sentia-se menos sobrecarregado. A presença de Isadora era uma força calmante, uma âncora em seu mundo caótico. Ele começou a chegar mais cedo do escritório, usando a desculpa de que queria passar mais tempo com a filha, mas seus olhos invariavelmente procuravam por Isadora. Ele a observava de longe, encantado. Via a paciência com que ela ensinava Luna a amarrar os sapatos, a alegria genuína em seu rosto quando brincavam juntas. Em uma tarde chuvosa, ele as encontrou na sala de estar, construindo um forte com lençóis e almofadas. Luna, vestida de rainha com uma coroa de papel, gargalhava enquanto Isadora, a guardiã do castelo, fazia vozes engraçadas. Por um momento, Augusto se permitiu sorrir. Ele viu ali não uma funcionária, mas o calor de uma família, algo que ele pensava ter perdido para sempre. A visão o atingiu com a força de uma revelação. Ele não estava apenas grato a Isadora, estava se apaixonando por ela. A tensão latente na casa estava prestes a explodir com a chegada de uma figura do passado de Augusto, Natália. Modelo famosa, ex-namorada de Augusto antes de seu casamento, Natália era a antítese de Isadora. Era calculista, arrogante e via na reaproximação com o agora viúvo e poderoso CEO uma oportunidade de ouro. Ao saber do sucesso da nova campanha da Vasconcelos e da existência de uma musa misteriosa, ela sentiu seu território ameaçado e decidiu agir. Natália apareceu na mansão sem ser anunciada, usando sua antiga familiaridade com a família como passe livre. Era uma visão de perfeição fabricada, desde os cabelos impecáveis até as unhas de grife. Encontrou Augusto no jardim, tentando, sem jeito, consertar o balanço de Luna. "Auge, querido, há quanto tempo?" ela disse, a voz um ronronar sedutor. Augusto se enrijeceu. "Natália, o que faz aqui?" "Vim ver você. Soube da nova campanha, um sucesso absoluto. Mas todos se perguntam quem é a modelo. Achei que talvez você precisasse de um rosto conhecido para associar à marca. O meu, talvez?" ela sugeriu, passando a mão pelo braço dele. Naquele exato momento, Isadora e Luna voltavam de um passeio, rindo. Luna, ao ver Natália tão perto de seu pai, parou abruptamente, seu sorriso desaparecendo. Ela instintivamente se escondeu atrás de Isadora, agarrando sua perna. Natália olhou para Isadora de cima a baixo, um desprezo evidente em seu olhar. "E quem é esta? A nova empregada?" Antes que Augusto pudesse responder, Isadora se adiantou com calma. "Eu sou Isadora, a babá da Luna." "Ah, a babá", disse Natália, o tom carregado de desdém. "Imagino que seja difícil encontrar ajuda qualificada hoje em dia." Ela se virou para Luna, forçando um sorriso que não alcançava seus olhos frios. "Olá, pequena. Você não se lembra de mim, mas eu sou uma velha amiga do seu papai." Luna não respondeu. Apenas apertou mais a perna de Isadora, olhando para Natália com uma desconfiança infantil e infalível. Nos dias seguintes, Natália se tornou uma presença constante e indesejada na mansão. Com a desculpa de discutir oportunidades de negócio com Augusto, ela tentava se reinserir na vida dele e cada vez que a via, com sua beleza calculada e ambição transparente, ele se sentia mais atraído pela autenticidade silenciosa de Isadora. A insistência de Natália em reatar o antigo romance, suas insinuações sobre o futuro deles juntos, começaram a sufocá-lo. Ele não queria Natália.
A verdade crua e aterrorizante era que ele se via pensando cada vez mais na babá de sua filha, a mulher cuja presença acalmava não apenas Luna, mas a tempestade dentro dele. Certa noite, após mais um jantar em que Natália tentou, sem sucesso, monopolizar sua atenção, Augusto a encurralou no hall de entrada. Natália, isto precisa parar, ele disse a voz baixa e firme, a paciência esgotada. Parar com o quê, querido? Com a nossa reaproximação? Ela ronronou tentando tocá-lo. Ele se afastou, o gesto brusco. Não existe nossa reaproximação. Você está aqui como uma convidada, e só. Eu não tenho interesse em reviver o passado. Minha vida, minhas prioridades são outras agora. Se você não consegue respeitar isso, a porta está aberta. O ultimato pairou no ar, frio e definitivo. Natália, chocada pela rejeição direta, viu seu sorriso vacilar. Seus olhos faiscaram de fúria, mas ela era inteligente demais para fazer uma cena. Apenas assentiu, a mandíbula tensa. Como quiser, Augusto. Mas em seu íntimo, a semente da vingança começava a germinar. Enquanto isso, Helena, alheia a esse drama particular, mas perfeitamente ciente da confusão do filho, decidiu que era hora de celebrar o sucesso estrondoso da campanha Aurora. E mais importante, era hora de revelar seu trunfo. Ela organizou um coquetel elegante na mansão para a imprensa, investidores e a elite da moda. O ponto alto da noite, ela anunciou, seria a apresentação da musa inspiradora da campanha. Isadora, querida, você será nossa convidada de honra, Helena informou dias antes do evento. Isadora sentiu um frio na barriga. Mas eu sou a babá, e a campanha era anônima. Era, corrigiu Helena com um sorriso, mas o mistério já cumpriu seu papel. Agora, o mundo precisa ver a mulher por trás da lenda. Você não é mais apenas a babá, Isadora. Você é o coração desta marca, e é hora de todos saberem. Augusto, ao saber do plano da mãe, ficou apreensivo. A ideia de expor Isadora àquele mundo de lobos, de submetê-la ao escrutínio público, o aterrorizava. Mas, ao mesmo tempo, uma parte egoísta dele sentia uma excitação febril. Ele se lembrava da força e da sensualidade que emanavam das fotos, mesmo sem ver seu rosto. A mulher que ele via todos os dias, com suas roupas simples e os óculos que escondiam a profundidade de seu olhar, já o intrigava. O que aconteceria quando essa barreira caísse por completo? Na noite do coquetel, Helena assumiu pessoalmente a transformação de Isadora. Uma equipe dos melhores profissionais da Vasconcelos foi convocada. O cabelo de Isadora, geralmente preso em um coque prático, foi solto em ondas suaves e brilhantes que caíam sobre seus ombros. Seus óculos foram deixados de lado, revelando olhos castanhos amendoados, grandes e expressivos, que pareciam conter histórias inteiras. A maquiagem era sutil, realçando sua beleza natural, a pele luminosa, os lábios com um toque de cor. E então, o vestido, uma criação de Helena, um modelo de seda vermelho que abraçava suas curvas, com uma sensualidade e elegância fluida. O decote era discreto, mas o corte do vestido era uma obra de arte, insinuando a silhueta poderosa que o Brasil aprendera a admirar nos outdoors, mas que ninguém ali jamais vira pessoalmente. Quando Isadora desceu as escadas, um silêncio momentâneo caiu sobre o salão. Augusto, que conversava com um investidor, virou-se e seu queixo literalmente caiu. A respiração ficou presa em sua garganta. Aquela não era a babá, não era a mulher de roupas largas. Era uma visão, uma deusa. A beleza que ele apenas intuía nas fotos agora estava ali, real, avassaladora e muito mais potente do que ele jamais imaginara. Algo dentro dele, uma brasa que ele tentava manter sob controle, acendeu-se em uma fogueira incontrolável.
Isadora, nervosa, mas sustentada pela mão firme de Helena, foi apresentada. A reação foi de choque e admiração. A mulher por trás da campanha mais falada do ano não era uma supermodelo internacional, mas uma beleza real, acessível e por isso mesmo estonteante. Ricardo, o jovem e carismático diretor de marketing da Vasconcelos, foi um dos primeiros a se aproximar. Ele, que se apaixonou pela imagem da campanha, ficou instantaneamente cativado pela mulher real. Isadora, é um prazer finalmente colocar um rosto neste fenômeno, disse ele com um sorriso encantador. Você é ainda mais impressionante pessoalmente. Ele a guiou pela festa, apresentando-a a pessoas importantes, sempre mantendo uma conversa animada e inteligente. Isadora, inicialmente tímida, começou a relaxar sob sua gentileza, respondendo com a inteligência e a doçura que lhe eram naturais. De longe, Augusto o observava. E uma emoção primitiva e poderosa o dominou. Ciúme. Um ciúme corrosivo, irracional. Ele via a forma como Ricardo olhava para ela, como sua mão pairava perto das costas dela. Via o sorriso de Isadora. Um sorriso que ele sentia que deveria ser apenas para ele e para Luna. Cada risada que ela compartilhava com o diretor de marketing era como uma faca em seu peito. Luna, radiante em seu vestido de festa, correu até o pai. "Papai, olha a Isa! Ela não parece uma princesa de verdade?" "Sim, meu amor, ela parece", respondeu Augusto, a voz tensa, os olhos fixos no casal que conversava animadamente do outro lado do salão. Helena aproximou-se, percebendo o desconforto do filho. "Ciúmes, Augusto?" ela perguntou, um sorriso divertido nos lábios. "Talvez agora você perceba o que está em risco de perder se continuar se escondendo assim." A festa acabou e os convidados se foram. A casa mergulhou no silêncio, mas a mente de Augusto era um turbilhão. Isadora, sentindo-se eufórica e exausta, subiu para a varanda de seu quarto, precisando de um momento para processar a noite surreal. O ar fresco da noite a acalmou. Ela tirou do bolso da pequena bolsa um guardanapo de papel. Nele, Ricardo havia anotado seu número de telefone pessoal. Caso queira conversar sobre o futuro ou sobre qualquer outra coisa, ele disse. Ela encarou o papel, um sorriso confuso nos lábios. Era a primeira vez, desde quem separou, que um homem demonstrava interesse por ela. Era lisonjeiro, novo, estranho. "Espero não estar interrompendo." A voz grave de Augusto a assustou. Ele estava parado na entrada da varanda, a silhueta escura contra a luz do corredor. Ele caminhou até ela, seus olhos fixos no pedaço de papel em sua mão. Ele viu o nome Ricardo e uma série de números. A fogueira de ciúmes dentro dele explodiu. Ele sentiu o pânico da perda iminente. Ela estava ali, deslumbrante, desejada por outros homens com o mundo a seus pés. Ela não precisava mais dele, nem daquele emprego. Ela poderia ir embora a qualquer momento, e a ideia de perdê-la, de voltar para a casa vazia e silenciosa, era insuportável. Ele parou a centímetros dela, o rosto uma máscara de intensidade. Isadora podia sentir o calor que emanava dele, ver a tempestade em seus olhos cinzentos. "Jogue isso fora", ele disse, a voz um rosnado baixo e possessivo. Isadora o encarou, chocada pela ordem. "O quê?" "O papel. Jogue fora", ele repetiu, dando um passo à frente, invadindo o espaço dela. "Você não vai ligar para ele. Você não vai a lugar nenhum." Ele ergueu a mão e tocou seu rosto, o polegar traçando sua mandíbula, o toque enviando um choque elétrico por todo o corpo dela. "Porque você já tem um lugar, e é aqui, comigo." Ela olhou para dentro daqueles olhos cinzentos e tempestuosos e não viu o CEO frio ou o pai enlutado. Viu um homem lutando contra os próprios demônios, aterrorizado pela ideia de perdê-la. "Augusto", ela sussurrou, a voz trêmula, o guardanapo ainda em sua mão. "Eu vi como ele olhava para você.
continuou Augusto, a voz rouca, ignorando o papel e focando apenas nela. Como todos olhavam. E eu senti. Eu senti como se o chão estivesse sumindo sob os meus pés. Por meses, eu me escondi atrás do meu luto, usei minha filha como desculpa para manter distância, para não sentir nada. Mas era mentira. Desde o dia em que você entrou nesta casa, você trouxe cor, trouxe vida. Você salvou a Luna e, sem nem perceber, estava me salvando também. Ele aproximou o rosto do dela, suas testas quase se tocando. A respiração de ambos estava acelerada. Pegou a mão dela, que segurava o papel, e com uma delicadeza que contrastava com a intensidade de sua voz, tirou o guardanapo de seus dedos. Ele não o rasgou. Apenas o deixou cair no chão, um gesto simbólico de que nada mais importava. O coração de Isadora parou e depois disparou em um ritmo frenético, e então ele acabou com a distância entre eles. Seus lábios encontraram os dela em um beijo que era tudo o que haviam reprimido por meses. Era possessivo e desesperado, terno e apaixonado. Era um beijo que falava de dor e cura, de solidão e reencontro. As mãos de Isadora subiram para o pescoço dele, os dedos se enroscando em seus cabelos, puxando-o para mais perto. Ela o beijou de volta com a mesma intensidade, entregando-se completamente àquele momento, àquele homem. O vestido de seda vermelho, a varanda iluminada pela lua, tudo se tornou um borrão. O mundo deles se resumia àquele beijo, àquela confissão. A poucos metros dali, na penumbra do corredor que dava para a varanda, Helena Vasconcelos estava parada. Ela tinha subido para desejar boa noite a Isadora, mas parou ao ouvir as vozes. Com o coração na mão, ela ouviu a declaração do filho, a confissão que ela tanto esperara. Viu o beijo que selou o destino dos dois. Helena não se moveu, apenas encostou-se na parede, fechou os olhos e deixou uma lágrima solitária de pura alegria escorrer por seu rosto. Não era uma lágrima de uma empresária que via um plano dar certo. Era a lágrima de uma mãe que via seu filho, quebrado pela dor por tanto tempo, finalmente se permitir ser feliz de novo. Ela viu a promessa de um novo começo, de risadas preenchendo os corredores, de uma família sendo reconstruída. Em silêncio, ela se virou e desceu as escadas, deixando-os em seu mundo particular, o coração transbordando com a certeza de que a mulher que seu filho um dia ignorou era, de fato, a estrela que não apenas o mundo, mas a alma dele precisava ver. Na varanda, o beijo se aprofundou. Quando finalmente se separaram, ofegantes, Augusto manteve o rosto próximo ao de Isadora, as testas coladas. A tempestade em seus olhos havia se acalmado, dando lugar a uma adoração crua e vulnerável. "Eu não quero mais ter medo de viver, Isa", ele sussurrou. "Eu só tenho medo de viver sem você." "Você não vai precisar", ela respondeu, a voz embargada pela emoção acariciando o rosto dele. "Eu não vou a lugar nenhum." Aquela noite foi um divisor de águas. A barreira invisível que os separava se desfez completamente. A paixão contida por tanto tempo irrompeu com uma força avassaladora. Augusto a guiou para dentro, e pela primeira vez, a porta do quarto não se fechou para uma funcionária ou uma amiga, mas para a mulher que ele amava. O vestido vermelho, símbolo de sua transformação, deslizou para o chão, e nos braços um do outro, eles descobriram uma intimidade que ia muito além do físico. Era uma colisão de almas que se reconheceram na dor e agora se encontravam na cura. Os dias seguintes foram de uma felicidade quase vertiginosa. A mansão, antes um lugar de silêncios e luto, encheu-se de vida. Os funcionários viam, com sorrisos discretos, o patrão que antes era uma sombra se transformar em um homem que ria abertamente, que roubava beijos de Isadora na cozinha enquanto preparavam o café da manhã, que chegava em casa mais cedo não apenas por Luna, mas para encontrar a mulher que o esperava. Luna,
com sua sabedoria infantil, foi a maior celebrante daquela união. Para ela, a família que desenhava em seus cadernos finalmente se tornara real. Vê-los de mãos dadas, vê-los se abraçando, era a materialização de seu maior desejo. A notícia do romance entre o CEO e a ex-babá que virou musa da marca causou um frenesi na mídia. Mas Augusto, agora com Isadora firmemente ao seu lado, lidou com a situação com uma confiança renovada. Eles deram uma única entrevista juntos, contando sua história com dignidade e verdade. O público, em vez de escândalo, viu um romance genuíno e a admiração por Isadora só cresceu. Com o apoio incondicional de Augusto e a mentoria de Helena, Isadora abraçou seu novo papel no mundo. Alguns meses depois, em uma tarde ensolarada, no mesmo banco de praça onde tudo começou, Augusto recriou o cenário. Enquanto Luna brincava por perto, ele se ajoelhou na frente de Isadora, tirando do bolso uma pequena caixa de veludo. Neste exato lugar, uma menina com uma flor uniu dois corações quebrados. Ele disse a voz embargada: "Você me ensinou a viver de novo, a amar de novo. Você me deu uma família." Isadora Mendes, a mulher que eu fui tolo o suficiente para ignorar, você aceita se tornar a mulher com quem eu passarei cada segundo do resto da minha vida? Casa comigo? Com lágrimas de pura alegria escorrendo pelo rosto, Isadora disse o sim mais certo de sua vida, enquanto Luna corria para abraçá-los, selando o momento. O casamento foi uma cerimônia íntima e deslumbrante no jardim da mansão, o lugar que testemunhara toda a sua jornada. Isadora, em um vestido desenhado por ela e por Helena, era a imagem da felicidade. Augusto, ao seu lado, não conseguia desviar o olhar, seu amor por ela visível para todos. Luna, a dama de honra oficial, entregou as alianças com um sorriso que valia mais do que qualquer bênção. Naquela noite, sob um céu estrelado, enquanto dançavam a primeira dança como marido e mulher, Augusto a puxou para mais perto. "Lembra daquela noite na varanda?" Ele sussurrou em seu ouvido. "Eu disse que você tinha um lugar aqui comigo." "Eu lembro," ela sorriu, encostando a cabeça em seu peito. "Eu estava errado," ele continuou. "Você não tem apenas um lugar. Você é o lugar. Você é o meu lar." Isadora ergueu o rosto e o beijou, um beijo que não tinha mais a urgência desesperada daquela primeira vez, mas a promessa calma e profunda da eternidade. A mulher que um dia foi traída, que se sentiu invisível, que chegou com nada além de um coração partido, havia encontrado tudo. Ela não era mais a estrela que o mundo queria ver. Ela era o sol, em torno do qual o mundo dele agora girava, em uma órbita de amor, felicidade e recomeço sem fim. O que você achou da história? Deixe sua opinião nos comentários com uma nota de 0 a 10. Inscreva-se no canal e clique no sino para acompanhar todas as nossas histórias. Muito obrigado e até o próximo vídeo.